Edmil Pinheiro, em entrevista à Rádio Band News, faz revelação importante a respeito da não continuidade do técnico Jair Ventura no ano passado, visando 2023. Declarou ali a permanência, por exemplo, de parte da comissão, entretanto faltando o principal nome, dentro ali da teoria, obviamente, essa não continuidade do Jair Ventura, o que dá para dizer tem sim uma rixa dentro do Verdão. Além disso, ele respondeu de qual seria, no caso, a prioridade do Goiás nesse momento a respeito do seu comandante, procuras em relação ao Roger Machado, o Carpini, também técnico do Água Santa, o Antônio Carlos Zago, que de fato foi procurado em uma outra oportunidade pelo Verdão. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito desse assunto e também falar minha opinião. Só antes de começarmos o nosso vídeo, peço para você deixar seu like, se inscrever também aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Hoje, sexta-feira, eu já gravei o vídeo do pós-jogo, aquele empate dolorido diante do Universitário. Vou deixar esse vídeo na tela final também, combinado? O próximo jogo do Goiás é contra o Corinthians e você pode fazer a sua aposta esportiva lá na Bet7, nossa parceira aqui do canal, com uma vitória do Goiás em casa, nesse compromisso pagando R$3,09 a cada real apostado, o empate 3,10 e uma vitória do Corinthians fora 2,48, ótimas cotações preparadas lá pela Bet7, nossa parceira aqui do Goiás News. Outros jogos também interessantes no domingão, como por exemplo Internacional e Flamengo no Beira-Rio, a vitória do Inter em casa pagando 2,80, teremos Vasco da Gama e Palmeiras no Maracanã, com o empate pagando 3,30 a cada real apostado, Santos e Atlético Mineiro, uma vitória do Atlético fora 2,32, Coritiba e Fortaleza também, o resultado importante para o Goiás seria por exemplo o empate, a 3,26 lá na Bet7, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você encontra também no primeiro comentário fixado e o QR Code aparecendo aqui na tela. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa entrevista importante do Edmil Pinheiro à Rádio Band News de Goiânia. Muito obrigado aí a galera que fizeram uma entrevista bacana perguntando ali para o Edmil no pós-jogo, diante do Universitário, o empate em 2-2 na Copa Sul-Americana, perguntado principalmente a respeito da questão do treinador, qual seria, por exemplo, a prioridade do Verdão nesse momento. Ao ser questionado a respeito disso e até mesmo o comando com o Emerson Ávila, ele respondeu o seguinte, abre aspas, o Emerson Ávila é o nosso treinador, ele é funcionário do clube, o futebol tá muito chato, a gente tem que torcer e parar de cornetar, fecha aspas, o que disse aí o Edmil Pinheiro, e também elogiou bastante o trabalho, principalmente nesta última partida. É óbvio que não serve apenas isso de parâmetro, e garantiu também que ele é um funcionário do clube, tendo esse contrato até dezembro de 2025. Até pensei que o Edmil iria, por exemplo, despistar, falar que tinha, por exemplo, outro nome engatilhado nesse momento para assumir o clube, que nada, ele disse ele está satisfeito, no caso, nesse momento, com essa questão do treinador. Entretanto, deixou claro que quem contrata um novo técnico, fica aí a questão, a responsabilidade para o Paulo Rogério Pinheiro, o presidente do maior do Centro-Oeste, diz que está em sintonia tanto com o Edmil, o Paulo Rogério e também o Arlen Menezes nessa busca por um novo treinador, que nesse momento parece estar 100% paralisada com a permanência do Emerson Ávila, pelo menos nessas duas últimas partidas. O seu contrato no Goiás, do Ávila no Verdão, vai até dezembro de 2025, técnico que era o auxiliar do Jair Ventura no ano passado. Daqui a pouco falo mais a respeito desse assunto e chegou no clube, conhece muito bem, o próprio Edmil pontuou isso também, de conhecer muito bem os jogadores, já que está no clube desde a temporada passada e continuando em 2023, dessa vez o auxiliar técnico do Guto Ferreira, que acabou sendo demitido. Até aqui, duas partidas com um empate e também uma derrota e sendo bancado pelo Edmil Pinheiro. A não ser que, por exemplo, tenha uma reviravolta absurda sobre essa questão, é óbvio, o dirigente, quando ele faz uma procura por um técnico e geralmente perde, dificilmente ele vai expor isso, até mesmo para não danificar, por exemplo, a imagem do clube perante a busca de um novo treinador. Entretanto, pelo que disse o Edmil, não desconfio do Goiás, por exemplo, dar mais alguma chance para o Emerson Ávila, digamos assim, 2, 3 partidas a mais no Campeonato Brasileiro, até porque ele é um funcionário do clube. Dificilmente, independente do que acontecer de resultados agora nesse curto prazo de tempo, não imagino que o Goiás desligue 100% o Emerson Ávila, já que tem essa confiança, um bom trabalho, porém como auxiliar técnico a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo, Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessa fala do Edmil. Diz que gostou da postura do time, de fato agradou, mereceu a vitória naquele momento ali de cabeça quente, ainda porém pontuando pontos positivos dessa questão e bancando o Emerson Ávila para a sequência do seu trabalho aqui no Goiás. Enfim, vamos ver até onde vai essa história. Eu daria chance para o Emerson Ávila se fosse lá no começo da temporada, já que achava ele muito bom, até imaginou essa possibilidade dele começar
a temporada pelo Verdão já tinha, por exemplo, o aval da diretoria. Entretanto, a situação de mercado acabou mudando essa trajetória, né? Já que o Guto Ferreira foi demitido do Coritiba, ficou livre no mercado e logo fechando com o Verdão. Para a gente completar a respeito de técnicos especulados aqui no Goiás, o Edmilson respondeu também a respeito do Thiago Carpini, aquele técnico jovem do Água Santa, assim como a gente já havia comentado aqui no canal, né? Ele iria estudar agora no exterior, não iria trabalhar em outra equipe no futebol brasileiro. O Edmilson disse que nunca, em momento algum, foi procurado pela direção do Goiás, assim também como o Roger Machado, segundo aí o Edmilson Pinheiro, também o Roger não esteve na mira do Verdão, técnico de 47 anos de idade. Nessa daí, envolvendo o Roger Machado, talvez o Edmilson tenha despistado, até mesmo para não ficar muito feio, né, para a imagem do clube. Segundo informações, se eu não estiver enganado agora, do Imprensa Verde, do Periquito Brisado, até mesmo do Sintonia Esmeraldina, garantindo que, de fato, houve sim uma procura do Goiás para contar com o Roger Machado, ele que acabou não aceitando esse convite, né? É óbvio, nem tudo que o Edmilson fala é verdade, nem pode ser, né, porque senão acaba, vazando muitas coisas que não é bom. Não para esconder da torcida, mas do próprio mercado, né, que são coisas que repercutem bastante. Nessa questão do Carpini, até acredito, acho que é um técnico jovem, enfim, estava se preparando ainda, né, visando, por exemplo, está ainda se preparando para os próximos anos. Porém, do Roger Machado, tudo leva a crer que de fato o Goiás procurou o técnico de 47 anos, ex-grêmio, né, atualmente desempregado no mundo da bola. E tem essa recusa, obviamente, né. Em relação também a um outro nome, do Antônio Carlos Zago, o Edmilson garantiu que de fato houve sim essa procura, entretanto, na temporada passada, visando agora 2023, em meados ali de novembro e dezembro, que seria, no caso, uma indicação do técnico do Arlen Menezes, né, onde eles já haviam trabalhado juntos, enfim, a época de jogador ainda. Entretanto, o nome que não foi muito bem avaliado pelo Goiás e sendo descartado naquela saída do Jair Ventura entre novembro e dezembro, né, antes da chegada do Guto Ferreira. De fato, o Antônio Carlos Zago teve seu nome especulado no Goiás e não sendo contratado. 53 anos de idade, agora recentemente acabou fechando com o Coritiba também para a Série A do Campeonato Brasileiro. Acharia a melhor opção, né? Acho que os dois aí, tanto o Roger Machado quanto o Antônio Carlos Zago, dos técnicos que já estavam livres no mercado. Agora, uma boa solução, né? No caso seria o Rogério Ceni, que já teve um acerto com o Goiás lá em 2019. Vou deixar esse vídeo na tela final. Aí teve outro também que o Edmilson tocou no ponto, né, em relação ao Dorival Júnior, muito querido pelo Paulo Rogério Pinheiro. O Edmilson garantiu que troca mensagens frequentemente com o Dorival. Entretanto, essa parte financeira, enfim, as propostas, né, de outras grandes equipes do futebol brasileiro acaba inviabilizando um negócio nesse momento. Quero completar o nosso vídeo para falar também sobre uma declaração importante, algo que eu já vinha falando há muito tempo aqui no Goiás News, em relação à não continuidade do Jair Ventura do ano passado, né? O técnico atualmente com 44 anos de idade, ainda desempregado, e é óbvio, o Goiás poderia fazer sim um esforço financeiro para oferecer, por exemplo, 150 até 200 mil reais a mais para o Jair Ventura, não seria um empecilho algum. É óbvio, pesa muito mais do que 200 a mais, 200 a menos, é óbvio que faz uma diferença. Entretanto, para o segundo ano consecutivo na Série A, já conhecendo o seu trabalho, não seria nenhum exagero a sua continuidade aqui no Verdão. E o Eliezer Paulo, sempre ele, né, um cara realmente espetacular, muito inteligente, pontuando, fazendo essa pergunta para o Edmilson Pinheiro, nessa entrevista lá no pessoal da Rádio Band News de Goiânia, e o Edmilson respondendo a respeito dessa não continuidade do Jair Ventura. No caso, seria um bom nome, está livre no mercado, um nome de segurança nesse momento agora aqui no maior do Centro-Oeste. E o Edmilson respondeu o seguinte, abre aspas: hora nenhuma você fez a pergunta, no caso, abre aspas de novo, né? Hora nenhuma você faz a pergunta, mas por que será que o Goiás tomou essa decisão desde o ano passado, de não seguir, né, no caso com o Jair? Evidentemente, o Goiás tem suas análises e não querer entender porque a diretoria do Goiás quis trazer apenas parte da comissão técnica e não ela inteira. Às vezes vocês não vivem o dia a dia. Será que o pessoal é tão tapado de não querer entender as coisas? Tem coisa que valeu demais, foi muito bacana, talvez não seria a mesma situação se tivéssemos mais um ano novamente. Fecha aspas, né, o que disse aí o Edmilson Pinheiro ao ser perguntado sobre o Jair Ventura. Então ele deixou aí muito claro, né? Será que não entende? Porque trouxe parte da comissão técnica e não o cara principal, o chefão, no caso, na questão do Jair Ventura. E de fato, o Goiás continuou tanto com o auxiliar técnico, né, no caso do Emerson Ávila, e os dois preparadores físicos. Acabei esquecendo o nome deles aqui agora, né? Um cara muito bom também na temporada passada, e o único basicamente que não conseguiu no Verdão foi o próprio Jair Ventura. É óbvio, tem sim uma rixa do Goiás, não dá para dizer o que aconteceu, não sei se é a forma de trabalhar. Teve até ali uma despedida bacana, né? É interessante, uma representação ali do Goiás na última rodada do Campeonato Brasileiro, dizendo que as coisas estavam tranquilas, apenas o não combinamento financeiramente falando, né, para a sua trajetória.
sendo que ele no Goiás recebia aproximadamente R$190 mil mensais, tudo com a sua comissão técnica. É óbvio, era muito mais barato do que nos últimos anos, onde ele ganhava aproximadamente 350 mil, 390, enfim, juntamente com toda a sua comissão técnica, não passava disso. O Goiás poderia tranquilamente oferecer, por exemplo, um contrato de R$350 mil sem nem duvidar, enfim, sem nem fazer nenhum tipo de sacrifício financeiro para continuar com o Jair Ventura. Então, possivelmente acontecendo alguma coisa nos bastidores. O próprio Edminho pontuou isso, né? Que a gente não sabe, não vivem o dia a dia, enfim, e colocando esse ponto também. Se o Goiás continuou com todo o pessoal da sua comissão técnica e não com o Jair Ventura, possivelmente tendo algum problema nessa questão dos bastidores. Enfim, não parecia, acho que a única coisa assim que ficou pra gente como torcedor, né? Acho que foi aquela fala dele, nem vi como uma ofensa, um ataque, né? Nada disso, após aquela derrota contra o Palmeiras, fora de casa, né? Por 3-0, o Jair Ventura disse que estava com o elenco faltando algumas peças, principalmente no meio de campo. Não enxerguei aquilo como uma forma de no caso, cutucar a diretoria para contratação, nada disso. O próprio Edminho disse que, o Paulo Rogério, né? Disse que o Jair Ventura era um cara que sempre ajudava bastante, pegava o time com as peças que tinha e não ficava reclamando em relação à contratação. De fato, eu não sei o que poderia não dar certo, né, nessa questão. É óbvio, o Jair Ventura é muito diferente do Guto Ferreira, né? Mesmo assim, eu não vejo o Jair Ventura como arrogante, como nada disso. Eu acho que eu vejo ele até como tranquilo. É um cara que tem meio que uma característica de um boleiro, né? Um cara que já foi jogador, jovem, 44 anos. O pai dele também, um dos melhores jogadores da história do futebol mundial. É óbvio que isso faz diferença na conduta do cara, mas eu não vejo ele como um cara arrogante, um cara que se sente acima do que é, de forma alguma. Gostei demais, né, do trabalho do Jair Ventura no ano passado. Acho que se tivesse uma continuidade de melhores peças para esse ano de 2023, poderia ter dado certo. Mas a gente não sabe o que acontece no dia a dia, né, e fica apenas no e se nesse momento. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessa declaração. O Edminho sendo bem claro a respeito dessa não continuidade aqui no Goiás e aquela dúvida que a gente tinha. Será que o Goiás não poderia fazer nenhum esforcinho a mais para pagar ali 70, 100, 150 mil reais a mais para o Jair Ventura? Acho que o Edminho já respondeu isso pra gente. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar aqui na tela final o empate decepcionante, porém com a atuação interessante do Goiás, né, no jogo na segunda rodada da Copa Sul-Americana. O link do nosso canal de cortes também aqui embaixo na descrição e do nosso apoiador do canal, a Bet7, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!